Olha, hoje a gente vai fundo num dos trilhos políticos mais sombrios e antigos que existem, tirado direto do livro de Juízes. É uma história de pura ambição, traição e um final que, sinceramente, beira o inacreditável. Vamos decifrar essa história. Sabe, quando a gente pensa na morte de um governante poderoso no meio de uma batalha, a imagem que vem na cabeça é sempre algo grandioso, né? Talvez uma carga de cavalaria, num duelo épico. É o tipo de final que se espera para uma figura que viveu e morreu pela espada. Mas a história que a gente vai ver hoje, bom, ela passa bem longe desse roteiro. E tá aí o desfecho. O fim do rei Abimeleque não veio com uma espada ou uma lança, mas com uma pedra de moinho, uma ferramenta de cozinha, atirada por uma mulher anônima do alto de uma torre. A grande pergunta que guia a nossa análise é: como é que um rei chegou num fim tão inesperado e para ele tão humilhante? Então vamos entrar nos detalhes da história de Abimeleque. A morte dele não foi só estranha. Para um guerreiro daquela época, morrer pelas mãos de uma mulher era a maior desonra possível. E o que mais revela sobre ele é que, mesmo ali nos seus últimos segundos de vida, a maior preocupação não era a morte, mas a sua reputação. A sequência toda é muito rápida e brutal. Abimeleque está lá, prestes a queimar a torre, repetindo uma tática que já tinha dado certo antes. Mas quando ele se aproxima demais, uma mulher acerta o alvo em cheio. E o que ele faz? Com o crânio fraturado, a única preocupação dele é a narrativa. Ele implora para o jovem escudeiro que o mate, só para que a história não registre essa humilhação final. E isso, no fundo, diz tudo sobre o caráter dele. Mas que tipo de governante inspira uma rebelião tão forte a ponto de terminar assim? Para entender a queda, a gente precisa voltar para o começo, para a ascensão sangrenta dele ao poder. Abimeleque era filho de Gideão, um dos grandes juízes de Israel. Mas, diferente do pai, ele não tinha nenhum chamado divino, nada disso. Ele era um oportunista ambicioso que viu o poder como um prêmio a ser tomado, e não como uma responsabilidade. E ele tomou o poder da forma mais brutal que se pode imaginar. Com a ajuda dos parentes da cidade de Siquém, ele juntou os seus 70 meio-irmãos, os filhos legítimos de Gideão, e executou todos eles, em público, sobre uma única rocha. E por mais chocante que isso soe, não foi um ato de loucura. Foi uma tática política, fria e calculada. Naqueles tempos, essa era a forma mais direta que um usurpador tinha para garantir que não sobraria nenhum rival legítimo ao trono. Ele simplesmente eliminou toda a concorrência de uma vez só. Mas ele não eliminou toda a concorrência. Um irmão, o mais novo, chamado Jotão, conseguiu escapar. E do alto de uma montanha, ele fez uma das parábolas mais poderosas e proféticas já registradas. A ironia aqui é tremenda. Jotão vai justamente ao Monte Gerizim, um lugar que era conhecido por ser um local de bênção, para de lá lançar uma maldição sobre Abimeleque e o povo que o apoiou. E ele faz isso contando a história das árvores, que saíram procurando um rei. Nessa parábola, as árvores buscam um líder. Elas pedem para a oliveira, para a figueira e para a videira. E todas elas recusam. Por quê? Porque elas têm um propósito. Elas produzem azeite, doçura, vinho, coisas que trazem alegria e honra. Elas não estão dispostas a abandonar seu trabalho útil só para dominar os outros. Então, para quem as árvores apelam? Para o espinheiro, uma planta inútil que não dá fruto, não faz sombra de verdade e, o pior de tudo, pega fogo muito fácil, uma ameaça para todas as outras árvores. O espinheiro é Abimeleque. E aí que vem a maldição de Jotão. Ele profetiza que o espinheiro, o líder inútil e perigoso, não vai proteger seus seguidores, os poderosos cedros do Líbano. Pelo contrário, o fogo vai sair do próprio espinheiro e vai destruir os cedros. É uma profecia de destruição mútua. E olha, essa profecia não demorou nada para se tornar realidade. A aliança entre o tirano e aqueles que o colocaram no poder rapidamente virou cinzas. Se desfez em desconfiança e violência. Apenas 3 anos. Foi só isso que durou o reinado de Abimeleque. O texto diz que um espírito mau surgiu entre ele e o povo de Siquém, o mesmo povo que financiou o massacre dos irmãos e o coroou rei. A situação escala muito rápido. O povo de Siquém se rebela. Abimeleque responde com uma fúria total. Ele não só derrota os rebeldes, ele aniquila a própria base de poder dele. Destrói a cidade completamente, joga sal na terra, um ato simbólico para amaldiçoar o lugar. E no fim, encurrala cerca de 1.000 homens e mulheres na torre da cidade e simplesmente ateia fogo.
O fogo que Jotão previu saindo do espinheiro para consumir os cedros aconteceu. Literalmente, o líder destruiu seus próprios seguidores. A profecia foi cumprida. E foi logo depois dessa vitória que ele marchou para a cidade de Tebés, onde ia encontrar o próprio fim nas mãos de uma mulher com uma pedra de moinho. A história de Abimeleque é chocante por si só, mas o que talvez seja ainda mais perturbador é que ela faz parte de um padrão muito maior. A ascensão e a queda dele não foram um evento isolado, mas um sintoma de um ciclo vicioso descrito em todo o livro de Juízes. O padrão é tragicamente previsível. O povo se afastava dos seus princípios e isso levava à opressão. No fundo do poço, eles clamavam por ajuda. Um libertador aparecia e trazia paz por um tempo. Mas assim que esse libertador morria, o ciclo recomeçava. Mesmo depois do desastre que foi Abimeleque, eles caíram de novo nesse mesmo buraco. E as consequências foram pesadas. O período que veio depois de Abimeleque mergulhou a nação em 18 longos anos de opressão brutal sobre novos inimigos. A lição, pelo visto, não foi aprendida. E isso nos traz a pergunta final. Por que preservar essas histórias tão brutais? Qual é o valor de ler sobre líderes corruptos e ciclos de autodestruição de milhares de anos atrás? Essa observação de uma análise resume tudo perfeitamente. Essas histórias funcionam como um espelho. Elas mostram a profundidade da nossa fragilidade, a rapidez com que a sociedade pode decair quando uma liderança justa é abandonada, e ao mesmo tempo elas destacam a ideia de uma paciência que continua a oferecer uma saída, mesmo quando o mesmo erro é cometido de novo e de novo. Então, o ponto crucial é este. A história de Abimeleque é muito mais que um relato antigo. É um estudo de casos sobre o poder. Ela mostra a natureza corrosiva da ambição sem princípios. Mostra aquela dinâmica tóxica onde líderes e seguidores corruptos acabam se voltando uns contra os outros. E, acima de tudo, serve como um lembrete de que ações têm consequências e que a busca por uma liderança justa, essa é uma luta atemporal. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A dinâmica do espinheiro, aquele líder que não oferece nada de valor, mas promete proteção enquanto, na verdade, ameaça queimar tudo? Será que esse é um padrão que ficou confinado ao passado ou a gente ainda consegue reconhecer os ecos dele no mundo ao nosso redor?